Olá, hoje é terça-feira, 14 de junho, e o Senado Notícias está no ar. O plenário aprovou a proposta de emenda à Constituição que garante impostos menores aos biocombustíveis. O texto segue para a Câmara dos Deputados. A PEC prevê a aplicação de carga tributária diferenciada e menor para as fontes limpas de energia em relação aos combustíveis fósseis. A regra, que dependerá de uma lei complementar a ser aprovada pelo Congresso, valeria por pelo menos 20 anos e seria aplicável aos seguintes tributos: PIS, PASEP, COFINS e ICMS. O regime fiscal favorecido para os biocombustíveis já é adotado em dezenas de países como uma forma de incentivar a adoção de fontes de energia renováveis. A PEC faz parte do pacote de propostas para tentar reduzir os preços dos combustíveis no país. Esta garantia se faz necessária tanto para que a gente possa, presidente, garantir ao cidadão brasileiro a possibilidade de que ele tenha alternativa de abastecer e consumir um combustível mais barato e 100% renovável, mas também garante que a gente possa trazer competitividade e, mais além, sobrevivência a uma indústria 100% nacional que gera emprego e oportunidade por esse país afora. Após a leitura do relatório, o líder do governo no Senado, senador Carlos Portinho, tentou adiar a votação para a próxima semana. O autor da proposta, senador Fernando Bezerra, e vários senadores se manifestaram contra o adiamento. Ela não inova, ela não inventa, ela mantém as regras de competição tributária que hoje existe entre o etanol e a gasolina. Não foi apresentado, senhor presidente, sequer uma emenda. Isso é raro na tramitação de propostas de emenda constitucional, raro, porque isso expressa a compreensão do plenário do Senado Federal da importância de a gente manter o compromisso de apoio aos combustíveis renováveis. E isso é fundamental para a indústria sucroalcooleira do nosso país. Não há nenhuma razão para postergar a votação dessa matéria. Essa sessão foi convocada exatamente para que deliberássemos a respeito. Biocombustível é uma alternativa comprovadamente eficiente ao petróleo, é um benefício ambiental insubstituível e nós temos o dever de estimular o setor sucroalcooleiro no nosso país. Diante das manifestações, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu. Já há uma assimilação do plenário do Senado em relação à importância dessa proposta de emenda à Constituição e, de fato, eu lamento profundamente, mas não poderemos atender o pleito da liderança de governo, o pleito formulado por Vossa Excelência, de adiamento desse item. Me parece que é um ajuste fino, digamos assim. Segundo o governo, seria substituir diferencial competitivo por seletividade. A equipe de consultoria do Senado Federal fala que o desejo de alteração é muito profundo, não é uma coisa singela, não é a questão de ajuste redacional, é uma coisa de mérito e entre esses desejos de mudanças do governo e o compromisso que nós temos de manter a competitividade dos combustíveis renováveis, eu fico com o relatório do senador Fábio Garcia e a gente vai decidir isso no voto. O texto acabou aprovado em 2 turnos por unanimidade. Nesta terça-feira, mais uma vez, o processo de concessão da BR-163 foi tema de audiência pública na Comissão de Infraestrutura. A informação foi dada pelo representante do Ministério da Infraestrutura. O decreto de licitação das obras da BR-163 está na Presidência da República para ser publicado. O leilão de concessão deve ocorrer em até 2 anos. O representante da Agência de Transportes Terrestres
reconheceu a demora. Uma preocupação grande que existe da comunidade, do Estado, é com relação à demora desses processos, mas o Ministério, a EPL, a NTT, vem numa curva de aprendizado. Tão logo sai o decreto, em 90 dias a gente vai conseguir, no máximo em 90 dias, assinar o termo aditivo, e aí teríamos 21 meses dentro desse processo de transição, no qual a CRO assume a totalidade dos trechos. Isso é uma condição que a agência, que o governo está colocando. O diretor de infraestrutura rodoviária do DENIT comentou a situação do trecho da BR-163 de Rondonópolis a Cuiabá, em Mato Grosso, que foi assumida pelo DENIT após o abandono pela empresa responsável. A situação é de uma obra de duplicação concluída, onde a concessionária deveria estar fazendo a manutenção, e hoje ainda mantemos a manutenção por parte do DENIT. O Senado pode alterar a decisão do Superior Tribunal de Justiça que restringe o acesso aos planos de saúde, tornando obrigatória apenas a cobertura dos tratamentos que estão na lista da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Vários projetos nesse sentido já estão tramitando na casa. Famílias de pessoas autistas foram ao Congresso protestar contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que muda o entendimento sobre o que os planos de saúde são obrigados a cobrir. O STJ definiu que não há obrigatoriedade de atendimento a procedimentos que não estejam na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A lista, ou rol, que era considerado exemplificativo, passa a ser taxativo, e o que estiver de fora deixa de ser coberto pelos planos de saúde. Com o novo entendimento, milhões de pacientes perdem o direito a tratamentos e medicamentos desenvolvidos recentemente, como certos tipos de quimioterapia oral, de radioterapia e até cirurgias com técnicas de robótica. Nós sabemos que essa decisão do STJ ela vai influenciar muito o entendimento dos tribunais no Brasil inteiro. Estamos recebendo, eu sou advogada, meu esposo também, vários relatos de advogados no Brasil todo, que as crianças já começaram a receber negativas dos planos, e não somente isso, as crianças que precisam continuar o seu tratamento estão perdendo judicialmente o seu direito. Em nota, a Confederação Nacional de Saúde, que representa hospitais, laboratórios e clínicas de todo o país, defendeu a manutenção da decisão do STJ e informou que novas tecnologias são incorporadas ao rol a cada 6 meses, levando em conta a efetividade dos procedimentos para garantir a sustentabilidade financeira dos planos e a segurança clínica dos pacientes. As famílias de pessoas com transtorno do espectro autista, que muitas vezes precisam de terapias específicas e por longos períodos, estão preocupadas com a possibilidade de perder o atendimento, que hoje já é difícil. Eu tenho uma filha autista, ela tem 3 anos, ela faz uso também de medicamentos à base de cannabis e anticorpos, que uma gripe pode levar ela à morte. Então, todos esses tratamentos, eles sempre foram fornecidos pelo plano de saúde e hoje os planos não têm mais a obrigação, né, de fornecer nem os tratamentos em terapias, nem os tratamentos medicamentosos. No entender das entidades médicas, esse processo deveria ser melhor discutido com a sociedade brasileira. E isso não foi, porque seria bom que a população tivesse um esclarecimento, e ela foi pega totalmente de surpresa. As famílias prejudicadas pela decisão do STJ ocuparam as galerias do plenário do Senado na sessão desta segunda-feira e ganharam o apoio dos senadores. O tal rol taxativo é uma violência contra brasileiros, é uma violência contra a saúde dos brasileiros. No Senado, já existem 9 projetos de lei determinando que a lista da ANS não seja excludente, e sim uma referência dos procedimentos que podem ser cobertos pelos planos de saúde. Pois estamos falando de terapias, tratamentos, medicamentos e respiradores ameaçados. São vidas que podem ser interrompidas por causa dessa decisão.
Meu projeto de lei garante que o procedimento de cobertura dos planos de saúde seja ampliado para abranger mais tratamentos e procedimentos quando necessário, ou seja, exemplificativo. Imagino que na celebração desses contratos com os planos de saúde há direito adquirido. Portanto, é grave essa decisão. Por essa razão, nós estamos apoiando as iniciativas aqui no Senado Federal para corrigir esse equívoco. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.